Bom, dia 20 de maio fazem agora 4 anos que Game of Thrones teve seu final. E aí eu convidei a Gabi pra gente, na verdade, assim, a gente trazer nossas opiniões pra ver se mudou alguma coisa 4 anos depois, porque que eu... Primeiro, Gabi, se apresente pra quem não te conhece. Eu acho que todo mundo te conhece, porque assim, né? Vocês não me conhecem, dá licença também, viu? Eu sou a cofundadora deste canal X Manteiga, É entendeu? verdade. É a segunda pessoa que mais aparece aqui depois de mim, né? Tipo, tem um monte de vídeo da Gabi aí, foram muitos anos e a gente fez muita coisa de Game of Thrones juntos aqui. Gabi, primeiro queria te agradecer porque você tá recém-operada. Você pode explicar isso? Quem me acompanha lá nas minhas redes sociais já deve estar de saco cheio, porque eu falo bastante disso lá no meu Instagram. Mas eu fiz um transplante de córnea aqui, no meu olho direito. Fiz no ano passado no olho esquerdo, agora fiz no olho direito. Então, como ele está num processo de cicatrização e tal, então parece que eu sou um ciborgue, mas eu não sou. É só o reflexo da luz que fica diferente nesse olho do que nesse aí. Enfim, causa uma estranheza. Relevem, por favor. A gente tentou mexer algumas coisas aqui dentro da iluminação, mas não rolou. A gente tentou também gravar esse vídeo presencialmente, mas por conta das agendas e também porque a Gabi tá recém-operada, tá de repouso ainda, a gente resolveu fazer online para não perder. Porque assim, eu não sei se eu já falei isso, mas falando de novo, dia 20 agora de maio, fazem 4 anos que nós assistimos o último episódio de Game of Thrones. E foi algo assim muito importante para nós dois. Então eu quis muito refazer. Acho que é a primeira vez que a gente vai refazer um review aqui, porque na época a gente acabou de assistir e já foi gravar a análise. Então, assim, eu acho que Grande a gente. erro, Dinho Lima, um grande erro. Então, será que foi um grande erro? Porque assim, sinceramente, antes de começar sem dar um spoiler, a minha opinião não mudou tanto assim, não, Gabi. Mas, Ah, a minha opinião não mudou tanto assim, não. Tipo, tem muita coisa que eu quero pontuar, mas eu ainda concordo com o Dinho de 2019 em muita coisa. A gente estava bem emocionado, principalmente você. naquela gravação de vídeo eu ainda não tinha processado realmente, sabe, toda a emoção que foi, tudo. Eu tava muito assim, poxa, acabou, sabe? Tava chateada por ter acabado. E relembrando assim como que foi assistir desde o início. Então, por mais que o episódio foi muito controverso, né? Vou deixar pra gente dar opinião, né? Atualizada mais para frente, mas por mais que foi controverso né, esse final, eu não estava conseguindo ainda focar no final. Eu estava focando assim na história, sabe, na construção da história, de tipo dos personagens que chegaram, que saíram de um ponto e chegaram num outro ponto. E toda a profundidade deles, assim, no decorrer de todas as temporadas, não no decorrer só da temporada final ou só no episódio final, né? Porque também eu acho que a temporada final ela foi mostrando pra gente o que seria o final, né? Já foi nos preparando psicologicamente, assim, tipo, foi o primeiro episódio, você fala, tá, é o primeiro episódio. Aí foi o segundo, você fica assim, Aí foi o terceiro, você fala, então, assim, não foi uma surpresa para mim o que aconteceu. E eu fui tentando entender o porquê que o porquê de cada escolha deles dentro do episódio final. Na cabeça, na verdade, eu tentei entender pela cabeça do George R. R. Martin, sabe? Não pela cabeça dos roteiristas da série. Então, para mim, tudo ali se justificou a partir dessa linha de pensamento. Mas aí eu vou guardar para o final, que eu realmente acho agora, que passou a emoção, que eu não sou mais emocionada. Eu acho que é um bom raciocínio que você colocou aí, de pensar em como o George terminaria. Mas eu acho que quando a gente pensa assim, acho que isso vai ser unânime, né, para todo mundo que está assistindo a gente. É, Se a gente for pensar em como o George lidaria com isso, nós temos certeza que ele traria muito mais profundidade. Quem é leitor dos livros
sabe disso, né? Que o George é um cara que ele traz muitos detalhes e tal, então ele sabe muito bem o que ele está fazendo, e eu acho que a forma como ele vai construir em Ventos de Inverno o final, né? Na verdade, o livro vai ser dividido em duas partes, né? Então, essas duas últimas partes que vão chegar aí, acho que ele vai construir isso melhor. Então, isso é uma pauta para um outro assunto, né? Tipo, é um outro assunto falar de livro e tal, porque eu acredito muito que o final do livro vai ser completamente diferente do livro do final da série. Porém, algumas coisas eu acho que o George realmente não vai mudar, alguns destinos ali, mas a gente pode falar isso em outro momento. Mas vamos começar, porque assim, eu quis falar com propriedade. Então, o que eu fiz? Eu comecei a reassistir da sexta temporada até o último episódio. Por que da sexta temporada? Porque eu lembro muito que na época que saiu a sexta temporada, eu e você, nós estávamos muito na função de criação de conteúdo de Game of Thrones. Então, a gente estava muito corrido para fazer muitas coisas, e eu lembro que a gente não estava tendo muito tempo de rever as coisas. A gente estava gravando e soltando, gravando e soltando, gravando e soltando, baseado no episódio que, na época, a internet funcionava de uma forma diferente no YouTube. Então, a gente tinha que estar muito mais em cima do hype, a concorrência era muito maior do algoritmo, dentro do algoritmo, que o algoritmo entregava. Então, eu lembro que eu e a Gabi, a gente acabava o episódio e a gente já gravava as coisas. Muita gente não sabe disso. É até uma coisa de bastidor. Mas acabava o episódio. Acabava o episódio às 11 da noite, a gente já começava a gravar ali. A gente não assistiu o episódio de novo, era tudo coisas da nossa cabeça mesmo. Por quê? Porque na época nós não éramos tão relevantes, éramos pequenos, estávamos conversando e a gente precisava sair na frente. Então a parada era assim, o episódio acabava às 11 da noite e 1 hora da manhã, tipo, no máximo, estourando, já tinha conteúdo nosso de Game of Thrones na internet, né? No YouTube. Baseado nessa correria que foram os últimos 3 anos da série, eu precisei rever, principalmente da sexta até aqui. Então eu revi e, assim, eu continuo gostando da sexta temporada, gosto de muita coisa da sétima, gosto da oitava, olha aí, hein? Eu gosto da oitava até o quarto episódio. O quarto episódio se chama Os Últimos Starks, que é depois da Batalha de Winterfell, que eles estão de luto ali, né? Depois da longa noite, eles estão de luto ali se preparando para ir para o sul. E aí é no final desse episódio que o segundo dragão da Dany morre. E aí o Rhaegal morre, ele é atacado pelo Aero Greyjoy. Pegou totalmente de surpresa a Daenerys chegando ali em King's Landing, próximo de King's Landing. Até ali tá muito bom para mim. No quinto episódio começa a ter problemas. E o primeiro ponto para mim dessa discussão para chegar no final é Daenerys, ela acertou em matar todo mundo ou não? Tipo, aquilo que ela fez, ela já vinha fazendo, ela era assim mesmo, ou você acha que eles mudaram tudo ali nos últimos momentos e é isso? Eu mantenho a minha opinião, entendeu? Sobre a Daenerys. Polêmica, polêmica. Não, realmente a série, ela mostra, a partir de algumas temporadas, acho que eu não lembro qual temporada mais, que ela começa a ser mais tirana, que ela começa a querer impor a bondade, a justiça que ela acha que é sobre as vidas, né? Então ela não se importa mais em matar várias pessoas que discordam dela, por exemplo, né? Ela começa realmente a ser tirana. Então a gente começa ali a ter indícios, mas isso se confunde muito com a questão de que, pô, mas ela é uma mulher que ela tem que conquistar, ela tem que se impor, ela tem que ganhar o poder, porque se ela não fizer isso, ela não vai conseguir ter o poder, né? E então a gente acabou fechando muitos olhos em alguns momentos da série por causa disso, mas que já dava um indício, né, de que ela estava se transformando de uma maneira negativa, né? Que ela estava indo, não se transformando, mas que ela estava indo para um caminho negativo, né? Que foi, no final, ela chegar, né, a realmente mostrar que ela é uma tirana. Isso poderia ter sido construído um pouco melhor, na verdade, muito melhor. Isso poderia ter sido muito melhor construído, reformulando o raciocínio. Porque não foi construído de uma forma que convenceu a gente, que convenceu a maioria das pessoas. Eu entendi a ideia do George R. R. Martin,
que para mim foi genial, de pegar realmente uma líder forte, carismática, com uma história profunda, bonita, de superação, e fazer a gente se apaixonar por essa pessoa, para essa pessoa, no final das contas, ser uma tirana, uma pessoa que você odeia, sabe? Eu entendi o propósito dele de fazer isso, e eu achei isso sensacional. Então, na minha opinião, né, no final do vídeo, foi nesse raciocínio, nessa linha de raciocínio, mas que foi mal construído, realmente foi mal construído. Poderia ter sido muito melhor desenvolvido, poderia ter outros episódios, porque se a gente for analisar, vários personagens tiveram uma jornada de transformação maravilhosa. O cão de caça, Theon Greyjoy, que começa aquele cara mimado, chato, querendo atenção, puxa-saco, e ele vai ali tendo uma transformação e ele acaba ajudando a Sansa, que ele tanto, né, fez mal. Então, quer dizer, a jornada de transformação dos personagens do Game of Thrones é um ponto alto. E aí, a grande personagem que é a Daenerys Targaryen, ela simplesmente foi feita tipo assim, entrega aí, no final. E aí ferrou com tudo, né? Então, nesse ponto, eu analiso melhor essa questão da Daenerys Targaryen. Assim, que para mim foi o que pegou. Só deixar uma coisa bem clara, quando a Gabi fala do George, ela tá falando do George como criador desses personagens, tá? Não como criador da série. A gente precisa deixar bem claro que o George, ele foi um consultor em Game of Thrones, ele não participou como ele tá agora em House of the Dragon, né? House of the Dragon, ele tá super por dentro, ele é o produtor executivo, vai ter a nova série agora, O Cavaleiro dos Sete Reinos, baseado no livro, que ele é o roteirista, né? Já da primeira temporada tá tudo confirmado. Então, assim, o George é o criador, tá? As decisões, é claro que foram feitas pelos DDs, que a gente chama, né? Que é o David Benioff e o D.B. Weiss. Eles que decidiram isso, e realmente concordo com você, Gabi, foi bem mal construído, só que tem um ponto aí, que acho que dentro do roteiro deles, da forma como eles apresentaram a personagem, eles querem mostrar que ela sempre foi uma tirana, mas ela castigava e ela matava homens maus. Então a gente torcia por isso, né? Os mestres de escravos lá em Astapor, em Meereen, os próprios Lannisters e Tarlys que ela matou quando ela vem para Westeros na 7ª temporada, né? Tipo, que ela tem aquela batalha parecida com a Batalha da Campina lá do Aegon Conquistador, que ela vem com o Drogon, céu aberto e tipo campo aberto. Então, assim, é muito legal isso. Mas eram homens maus, né? O Randall Tarly, que era o pai do Sam, que morreu, ele e o Deacon Tarly. Randall era um baita no escroto. A gente vê como ele trata o Sam quando o Sam vai na casa dele lá com a Gilly e o pequeno Sam. A gente fica com raiva daquele cara e fala, mano, mereceu mesmo, era um escroto do cacete, então merece. Só que quando vai pra Kingsland, aí você vê o final, ela matando crianças inocentes. Tipo assim, o último episódio, o penúltimo episódio mostra muito isso. Mostra, a Arya mostra bastante isso, porque a Arya tá tentando salvar aquela mulher com a filhinha dela, e tem várias outras pessoas, porque a cidade tá caindo, e a Arya vai lá pegar um grupo e fala, vamos sair daqui, se ficar aqui vocês vão morrer, vamos tentar ir para um lugar seguro e tal, não sei o quê. E a gente percebe que tá morrendo muito inocente. Então, ali ela passou do ponto. Porque a motivação dela é, vou matar todo mundo, extinguir essa geração, porque ninguém presta, dane-se, e daqui para frente vamos construir um mundo melhor. É meio Thanos isso, né? Só que, tipo assim, tá certo, não é o que é certo e errado. É questão do... Não, é sim, é uma questão de certo e errado. Porque nunca vai ser bom você matar inocentes, entendeu? Nunca vai ser bom. Ninguém merece passar por isso. Isso é um ponto muito debatido na filosofia, né? Sobre matar inocentes. Tipo, você mataria uma pessoa inocente, por exemplo, para salvar a humanidade? E aí? Você mataria 100 pessoas inocentes para salvar a humanidade? E aí começa a escalar, começa a transformar essas questões e acaba ficando muito complexo até um determinado ponto, né? E então, uma coisa que eu pergunto aí, que eu deixo para reflexão, né? Você pode pegar o melhor líder do
mundo, o cara é mais bonzinho, gente fina que prega a bondade, mas que tem uma dificuldade de manter o poder e dá 3 dragões para esse cara. Quero só ver se ele não vai utilizar os dragões ali no momento que ele tiver de saco cheio. E acho que isso fala muito sobre a humanidade, né? Sobre será que usaria, será que não usaria, será que é uma falha de personalidade, será que não é? Será que isso é mais o ser humano que é assim, entendeu? Quando É. tem poder e quer as coisas de uma maneira mais fácil, não sei. Eu acho que a gente tem aí uma discussão que cabe até em outro momento a gente voltar nisso, quem sabe numa próxima pauta. Mas eu discordo um pouco quando você fala, tipo, dar 3 dragões na mão de uma pessoa e para ver como ela é. Porque, assim, depende, eu acho que muito do caráter. Realmente, tem muitas pessoas Exatamente. que mudam por conta do Sim, poder. Ah, agora, tem outras pessoas que não. Às vezes, tipo, a gente pode pegar um exemplo dentro da própria dinastia Targaryen. Se você for parar para pensar, o Viserys, que a gente tá vendo agora, o Viserys primeiro do seu nome, que a gente tá vendo lá em House of the Dragon, ouviu, né? Pelo menos ele, depois que o Balerion morreu, ele nunca mais montou nenhum outro dragão. E o que não faltava era dragão naquela época, então ele poderia reivindicar um outro dragão para ele numa boa, entendeu? Tanto que os filhos dele fizeram isso depois, né? A Helena, por exemplo, agora a Dreamfire tá com ela. Então, tipo, é uma coisa que a gente é tipo muito sobre o caráter. O que eu acho sobre a Daenerys é o seguinte, que eu sempre explano todas as vezes que eu vou em lugares falar de Game of Thrones, ou até mesmo já falei aqui no canal, eu acho que a Daenerys ela já estava vindo só de perdas. Ela tinha um propósito que era dominar Westeros, ela adia esse propósito para ir ajudar o Jon Snow, porque ela começou a gostar dele, ela se apaixonou por ele. Nessa, ela perde o Viserion, que era um dos filhos dela, um dos dragões. Ela perde o Jorah Mormont, que era o braço direito dela. Eles tiveram vários arranca-rabos e várias idas e voltas no relacionamento dos dois, mas ela realmente amava ele e ele amava também. Ela perdeu ele. Depois ela perde o segundo filho, que ela perde o Rhaegal. Depois ela perde a Missandei, que era tipo a melhor amiga dela e uma pessoa incrível. Ela se sentiu traída pelo Varys e na verdade o Varys a traiu porque o Varys saiu escrevendo carta para falar que o Jon Snow era o verdadeiro legítimo o herdeiro do trono. Então assim, imagina como não estava o emocional e a cabeça dessa mulher. Quando acontece o lance com a Missandei, foi a gota d'água. E até eu falei isso esses dias num lugar e uma pessoa que estava me entrevistando falou assim: Dinho, tudo que você falou é muito bonito. E eu consigo entender 100% do que você está falando. Só que a série não mostrou isso. é. Então, mas é Entendeu? exatamente foi o ponto inicial que eu falei, né? Tipo, não foi bem desenvolvido. Poderia ter Exatamente. sido muito melhor desenvolvido. E não foi. Eles simplesmente, sei lá, mostraram uma Daenerys que teve uma evolução ali, que deu indícios. Aí, sei lá, tipo, tem um buraco ali que não mostraram dela que a gente fala, tá, mas e aí, né? Do nada ela pá, Dracarys mata todo mundo e até o romance dela com o romance dela com o Jon Snow, eu acho que também foi muito mal desenvolvido, por isso que também ninguém gostou disso, porque ficou uma coisa meio forçada. E aí, enfim, foram muitas más escolhas, tipo, o Bran também, no final, eu tava vendo o vídeo agora há Calma. pouco, você estava indignado. Ainda estou, ainda estou. Ainda estou, isso não mudou. A gente vai chegar Muito no Bran daqui a revoltado. pouco. Vamos chegar no Bran daqui a pouco, mas bom que você falou de Jon Snow, vamos aproveitar, porque assim, uma das coisas que não serviu para absolutamente nada nessa série foi o Jon Snow ser o herdeiro do trono, né? Só recapitulando um pouco, por que o Jon é o herdeiro do trono? Porque lá na Cidadela, quando o Sam tá lá em Vila Velha, treinando para ser mestre, ele encontra um documento. Na verdade, quem encontra é a Gilly. A Gilly encontra um documento e nesse documento é uma revogação do casamento feito pelo Rhaegar Targaryen, né? A anulação do casamento do Rhaegar com a Elia Martell. E aí rolou essa anulação e o Rhaegar tecnicamente estava separado e aí legalmente ele estava separado e ele casou com outra pessoa. Essa pessoa que ele casou era a Lyanna Stark e aí eles tiveram o Jon Snow. O Rhaegar era o primeiro filho do Aerys II, que é o Rei Louco.
Quando o Rei Louco é deposto, porque ele foi deposto pelo Robert Baratheon e os Lannisters na rebelião do Robert, quem que é o legítimo herdeiro do trono? O Rhaegar. Mas o Rhaegar morreu, porque o Robert matou ele na Batalha do Tridente. Quem assumiria? O Viserys, que era o irmão do meio da Daenerys, filho do Rei Louco também. O Viserys morre, quem é herdeiro do trono? Daenerys. Beleza. Só que a gente não sabia da existência do Jon. A partir do momento que a gente sabe que ele agora é o Aegon, o sexto de seu nome, porque assim, já tiveram vários Aegons também por Westeros. Só que só vem o segundo, terceiro e quarto, enfim, quando é realeza. Então, por exemplo, se ele assumir o trono, aí ele seria o Aegon VI. Senão ele é só um Aegon. Então, por exemplo, ele se chama Aegon Targaryen agora porque ele não assumiu o trono, porque ele ficou vivo no final. Então, o Jon, ele é filho do Rhaegar. Então, ele sendo filho do Rhaegar, ele, como é homem, porque isso a gente tá vendo em House of the Dragon, porque se você é mulher, dane-se. Quem que tem que assumir é o homem, né? A gente tá vendo agora, vai ver essa treta entre a Rhaenyra e o Aegon II, né? Porque ele só tá lá porque ele é homem. É simples assim. A Rhaenyra não pode assumir. Então, tecnicamente, por causa dessa lei bosta, o Jon teria que assumir porque ele é o único filho sobrevivente do Rhaegar. Então, essa é a treta. Então, a Daenerys descobre isso, fica meia dúzia de pessoas sabe, a Sansa sabe, só que o Varys, o Tyrion, só que não serviu para absolutamente nada. Isso. Porque não foi desenvolvido. Agora pensa assim, se eles focassem só na batalha do Rei da Noite nessa 8ª temporada, e aí tivesse uma 9ª temporada para desenvolver essa treta do Jon Snow com a Daenerys, tipo, para desenvolver esse conflito de que, putz, eu sou o rei por direito, não, mas eu que sou. E ele começar a perceber que ela estava sendo tirana, tipo, pô, você fala, caramba, né? Faltou isso. E aí, com isso, o Bran também começar a sair do negócio de ser o Corvo de Três Olhos e voltar a ser o Bran, o Broken, né? E, tipo, ter essa. Não teve isso, né? Não teve. Fizeram isso cuspido, assim, e entregaram pra gente, tipo. E aí não colou, né? Isso é uma coisa que fica em aberto e provavelmente eles devem corrigir isso em Snow. Para quem não sabe, tá vindo uma série do Jon Snow aí, tá? Chamada Snow, aprovada pro George R. R. Martin e desenvolvida pelo Kit Harington. Essa série tá um segredo desgraçado, porque ninguém sabe nada sobre ela. E ela não foi confirmada ainda. Mas ao mesmo tempo que ela não foi confirmada, ela também não foi cancelada, como outras séries que já apareceram aí que estão dizendo que foram cancelados, como a série, por exemplo, do Corlys Velaryon. Pode ser que tenha um espaço aí para explorar isso, até porque o Jon Snow, ele tá 100% assim para lá da muralha, porque ele foi para lá com o povo livre, né, com os selvagens. A Sansa é a rainha do norte, o Bran é o rei dos 6 reinos, né? Inclusive esse final dos Starks, eu não gosto da palhaçada de matar a Daenerys. Eu acho uma palhaçada. Necessário. Você acha que foi necessário? Eu preferi uma guerra entre eles do que Sim, daquele sim, jeito. sim. Entendeu? Achei muito. Então, é o que eu falei. Já pensou se tivesse uma temporada para desenvolver isso? Sim. Aí a gente teria uma Dança dos Dragões 2, né? Que tecnicamente seria um contra o outro, ele sendo Targaryen. Perderam uma oportunidade, cara. Sei Perder. lá se os atores também estavam de saco cheio, sei lá o Não, que não. rolou. Não eram os atores. O problema ali eram os DJs. Eles eram o problema. Isso fica bem claro no documentário que a gente vê A Última Vigília. E esse especial tá lá na HBO Max também, para quem não viu ainda. Assista para vocês verem como os caras estavam de saco cheio de fazer a série, entendeu? E a gente vê que era uma coisa de passagem de bastão, né? Porque parece que House of the Dragon é tudo mais leve. É tudo mais bem feito, é tudo mais bem trabalhado, sabe? Mas enfim, a gente falou de Jon Snow, falou dessa palhaçada que foi ele matar ela, falamos da Daenerys e tal. Vamos falar agora da desgraça que é a gente ter que lidar com o fato do Bran ser o herdeiro do Trono de Ferro. Porque, assim, me dá muita raiva porque não foi construído. Eu sei que algumas pessoas, inclusive eu já vi algumas teorias na internet que dizem assim que lá na primeira temporada a velha ama tá contando tá contando algumas coisas pro Bran, né, antes do Bran dormir, e aí ela fala:
eles veem um corvo na janela e ela fala assim: nunca se esqueça, os corvos mentem. E aí as pessoas usam essa frase da velha ama para dizer que tudo que o Corvo de Três Olhos fez foi arquitetado por ele mesmo e ele mentiu, ele enganou a gente como espectador, porque no fundo ele queria ser essa pessoa, ele queria estar ali no trono. E aí eu queria dizer para essas pessoas que defendem cegamente isso, que vocês esqueceram de assistir o último episódio, gente. Vocês esqueceram. Esqueceram mesmo. Não foi construído isso durante todo o percurso, sabe? Não Não foi adianta construído, não adianta. Não adianta ver. defender. E outra, lá no último Ficar com a de episódio. Paula, sabe? Pelo amor de Deus. E lá no último episódio, o Tyrion fala, ele faz todo aquele discurso, quem melhor do que Bran o Quebrado para contar a nossa história, para viver a nossa história e para construir uma nova história. E aí o Bran aceita, o pior é a cara de pau me irrita. Porque ele tá lá no Winterfell, ele fala pro Mindinho, o Mindinho fala para ele, né? Você é o Lorde de Winterfell. Aí ele fala, não, eu sou o Corvo de Três Olhos. Aí, durante toda a temporada oitava, toda vez que alguém vai conversar com ele, ele joga essa. Eu sou o Corvo de Três Olhos. E aí, quando eu falo, você vai ser o rei, ele fala, tá bom, me irrita porque assim, mano, não faz sentido isso. Não faz um pingo de Não foi sentido. feita uma descorvinização, né? Não Tipo, foi. ficou uma lacuna. E, tipo assim, como que ele é o Corvo de Três Olhos e do nada ele aceita ser o rei e volta a ser o Bran? Tipo, não foi explicado isso. Não, e Entendeu? criou-se também uma treta com o Night King meio bosta, assim. Tá certo que eles construíram isso na sexta temporada, né? Quando no último episódio, lá, num dos últimos episódios da sexta temporada, é o sexto, o The Door, que é aquele que o Hodor morre, como que o Night King encontra eles? Porque ele toca no Bran, e aí o Bran fica marcado. Então, desde a sexta temporada eles já vêm construindo isso. Só que o grande vilão mesmo do Night King era o Jon Snow, gente. Porque o Jon Snow que viu os caras, o Jon Snow que foi lá pra Hard Home, ele que ficou, gente, os caras estão vindo, vocês não estão acreditando, vamos fazer a missão, a gente tem que ir lá, vidro de dragão, pipipi, popopó, aço valeriano. Então, o Jon é o grande antagonista do Rei da Noite. E isso ficou meio que jogado. E aí o Bran passa a ter esse papel, beleza, tudo bem. Mas aí trazer o Bran para o centro de que ele vai ser o rei dos seis reinos, né? Porque a Sansa, mega esperta, sai fora, é muito ruim. E só para pegar esse raciocínio, o Tyrion fala para ele, né? Tudo isso, e ele fala para o Tyrion: eu quero que você seja minha mão. Aí o Tyrion fala: não, eu não quero, tipo, eu não quero. Aí o Bran responde: ah, mas eu também não quero ser rei. Aí eu, meu Deus, você acabou de aceitar. Tipo, não era o seu plano mirabolante, Corvo de Três Olhos. Eu estou exatamente onde eu tenho que estar. Nem ele sabe o que ele quer, velho. Tipo assim, é muito cagado. Como que tá a sua opinião sobre isso? Porque na época você até que curtiu, né? Agora você vai ter que se Então, justificar. não, eu curti, é o que eu falei, né? Eu curti, assim, é o começo e o fim, né? Tipo assim, eu curti a ideia de ele realmente ter um negócio de não só mais de ter saído do trânsito de seu corpo de três olhos e voltar a ser mais um humano, mais meio híbrido, sei lá. E ele realmente assumiu o trono porque ele tem um conhecimento muito amplo de tudo agora, né? Então, assim, se for parar pra pensar, né, conhecimento também é poder. Então, mas não foi construído isso. Então, assim, a ideia eu achei ok, mas não foi nada construído, ficou sem noção, ficou, tipo, feito de qualquer jeito. E aí eu entendo que, pô, pra todo mundo que é mega fã do Jon Snow, mega fã da Sansa, mega fã de vários personagens, ver, tipo, o Bran tentando, sabe, parece que foi, que ficou assim, ah, vamos colocar quem eles menos esperam, assim, tipo, porque não foi construído, assim, mas aí que eu falo, a ideia eu gostei porque eu penso assim, pô, se é o que o George R. Martin pensou e desenvolveu dentro da história, aí eu acho uma boa ideia, mas na série não ficou nada bom, ficou um lixo, ficou ruim pra caramba. Quem você gostaria que tivesse sentado no trono? Eu acho que o Jon Snow, né? O Jon Teria que Snow, ser ele porque mesmo. porque
ele foi treinado desde do início para isso, sabe? Ele era um cara que ele era um João Ninguém, e ele foi para a Patrulha da Noite, e eu me identifico muito com a jornada dele também, porque ele não sabia o potencial dele ali no início, quando ele foi para a Patrulha da Noite. Ele foi ultra subestimado. Ele também teve que ter uma jornada de autoconhecimento, porque ele chegou lá como riquinho, e ele nem sabia que ele era riquinho, porque lá em Winterfell ele era um bastardo. Então ele nem sabia dos privilégios que ele tinha, A né? galera Mesmo chamava ele de sendo Lord filho Snow, da... né? Então, e ele não sabia, ele nunca se ligou disso, assim, sabe? Então lá ele teve que se desconstruir e entender, e ele, pô, sempre teve empatia, ele sempre foi corajoso, ele sempre teve um olhar muito humano para as pessoas. E fez amigos, e errou também, amou, e se decepcionou. Então, assim, dentro da liderança que ele teve ali no processo, ele evoluiu como líder também, sabe? Ele morreu. Tipo, cara, ele foi construído para sentar no trono de ferro, e aí ele não sentou. E aí o É. Bran sentou do nada, Mas sabe? é Tipo, bizarro, porque eles fazem assim, né? Eles usam. Eles tentam montar uma nova forma de governo, então essa forma é democrática. Eles instauram ali uma democracia, porque todo mundo vota, algo que nunca aconteceu em Westeros, né? Desde o do Aegon o Conquistador, sempre foi o herdeiro do rei regente. No caso, o Jon seria o herdeiro do rei regente, que seria o rei louco. Mas eles não escolheram o Jon, não deixaram ser o Jon, porque eles queriam quebrar a roda e instaurar essa democracia. Mas eles escolheram o Stark. Aí eles usam a desculpa que, tipo assim, ah, mas é porque ele nunca vai poder ter filhos. Tá, tudo bem, mas pela democracia não poderia, por exemplo, ser o Tyrion? O Tyrion, pra mim, seria um ótimo governante, porque é um cara muito inteligente, sabe? Tipo, a eu série deixa acho muito claro isso. fofo. Eu acho É, fofo a intenção, sabe, de colocar isso na série, num momento que o mundo, né, também estava ali muito num conflito, né? Então eu consigo entender as motivações que a galera teve. Ah, vamos fazer tipo um início da democracia, coisas da. Mas não cola muito com Idade Média, né? Não cola. Tipo, eu que falei, a intenção é boa, extremamente mal desenvolvido. Sei lá, não, do nada eles destroem todos os reinos e aí você fica, ok, né? É o que temos. É, destruiu não, né? Na verdade, todo mundo que assumiu ali assumiu de várias formas. Então, tipo, você meio que. Eu tenho estudado muito sobre a conquista do Aegon, né? Então, o Aegon, o conquistador, que determinou essas regiões dentro dos Sete Reinos, né? Se, tirando o Winterfell, que sempre foi uma coisa muito ali dos Starks e tal, como protetores do norte, e você percebe que vai descendo. Hoje, como estão os seis reinos, você vê todos os governantes ali, tal o Robin Arryn representando o vale, tal o Edmure Tully representando as ilhas fluviais, as terras fluviais ali, no caso de Correrio, a Yara Greyjoy das Ilhas de Ferro. Você tem toda uma galera nova ali, uma galera que realmente mereceu estar ali, mas ao mesmo tempo me parece uma galera meio fraca, porque você fica, mano, o protetor das terras fluviais é o Edmure Tully, cara, que sempre foi um chongo, entendeu? A série inteira. O último episódio mesmo mostra isso, quando ele se candidata lá e a Sansa dá uma nele e fala, tio, senta, fica de boinha aí. Tipo, você não vai ser É rei, tá muito, ligado? Então, assim, muito, muito bizarro. é muito tosco. Robin Harry lá no Ninho da Águia, tipo, mano, sempre foi muito infantil, nada a ver. Então, assim, você percebe que o Westeros comeu cagado, entendeu? É, Tudo que dentro de. adiantou eles fazerem isso com os sete reis, dos seis reinos, né? Mas quando você vai para reino por reino, meio que continua a mesma coisa. O Lorde lá, que é o herdeiro, quer dizer, não vai É, funcionar isso nunca, em nenhum lugar. Tipo, teria que acabar realmente com os reinos, igual aconteceu na história, sabe? Que é a classe da burguesia que começou a ganhar poder por causa do dinheiro, e aí os reinos começaram a acabar. Tipo,
faz sentido com a história real, né? Agora, você pegar isso, não, vamos implantar uma democracia, um tipo de democracia, né? E porque não é uma democracia, né? Não é o povo que vai escolher e sim os líderes ali, né? Isso não ia durar nada, cara. Assim, na vida real, eu acho, sabe? E Não, acho que é isso, esse que é o incômodo, é quando não bate com a realidade. não, eu acho que dentro da própria série, se você for parar para pensar, entrando numa parte histórica dentro da série, um pouco mais delicada, mas que pode fazer sentido, vamos pegar os Homens de Ferro ali das Ilhas de Ferro, que agora são comandados pela Yara Greyjoy. Eles sempre tiveram uma vida muito louca. Eles sempre foram inimigos do fim e, tipo, vida louca total. Imagina que agora eles vão deixar de ser essas pessoas, eles começam a deixar de ser quando a Yara começa a mudar algumas coisas ali, mas vamos supor que, sei lá, a Yara fica de saco cheio em 2 anos, o que impede a Yara de construir uma rebelião contra o trono do Bran de novo, como o pai dela fez em Pike aquela vez lá, entendeu? Não, Qualquer você não uma. pode premeditar. Por mais que você tenha bastante aliado Stark ali, né? Como os Arryn, por exemplo, e como os Tully, tudo bem. Só que a Sansa, por exemplo, acho que a Sansa foi a mais esperta. Por isso que eu sempre falei que para mim o melhor final, eu queria muito ver Sansa no Trono de Ferro, não vi, mas para mim é o melhor final, tipo, de uma rainha, porque, meu, ela ficou independente no norte, é a melhor personagem. Ela ficou independente no norte, ela continuou com um baita de um exército. Gabi, na conquista do Aegon, a gente sabe que os Starks eram os únicos que poderiam ter parado ou tido uma luta justa contra o Aegon e os 3 dragões dele. O Torrhen Stark não quis isso, porque ele não queria ver o povo do norte morrer, porque ele sabia que ele ia perder muita gente. Mas os exércitos do norte eram muito numerosos e eles sempre foram assim a casa. Os Starks são incríveis. Você que paga pau para os Targaryen, você precisa estudar um pouco mais os Stark, porque os Targaryen têm dragões e tudo, tiveram uma dinastia aí de mais de 200 anos. Mas os Starks foram sim incríveis durante milhares de anos, entendeu? Então, o que a Sansa fez foi incrível, porque ela separou o território dela e manteve um baita do exército. Então, se alguém vir para cima dela, ela está 100% preparada, porque ela premeditou isso, entendeu? Ela aprendeu isso com a Cersei, aprendeu sofrendo, aprendeu com a mãe, com o pai, entendeu? Ela rodou, né? Mas assim, só para pontuar, né? Porque a gente tem as pessoas nos comentários que às vezes as pessoas, né, não são tão bondosas. É que eu disse que eu gostei da ideia do Bran sentar no trono de ferro, tá? Depois você me perguntou quem eu acho que deveria sentar. Tipo, eu falei o Jon Do Snow, John. mas assim, se fosse eu não teria feito talvez o Bran, teria feito o Jon Snow, entendeu? Mas eu aceito a ideia do Bran, não o que foi entregue, tá? Eu não gostei do Bran ter sentado na série do jeito que sentou no trono lá, e enfim, isso eu não gostei. Né? E eu acho muito bonito, só reforçando, né? Acho muito bonita a democracia e tal, votar, escolher lá o líder, mas eu acho que não combina com o texto da série, que a gente tem uma Cersei tacando fogo, explodindo a cidade inteira, porque eu, entendeu? Não faz sentido. Então, assim, é legal, a intenção é boa, mas não combina. É Acho só, que a só para gente. pontuar, muito pontuado aqui. Sim, mas acho que aí a gente esbarra de novo no mesma coisa da Daenerys, Gabi, que é a ideia parece boa, mas foi mal construída. Bom, Então, talvez as decisões finais desse último episódio elas sejam boas, essas ideias, mas a construção é uma droga. Eu acho que esse é o grande resumo do que é esse final de temporada de Game of Thrones. Não tem porquê. Fora isso, que a gente falou aqui de vários pontos, né, sobre os personagens principais, tem alguma coisa que você queria pontuar sobre esse final? Porque, assim, muita gente fala de um reboot, muita gente fala, tinha que fazer a última temporada de novo, e sinceramente eu acho que isso não vai acontecer, tipo, o que aconteceu lá foi cânone. Talvez o que eu pense, assim, é que eles tentem consertar alguma coisa com a série do Jon Snow. Eu acho que pode ser possível consertar alguma coisa aí. E a gente está falando de um mundo de fantasia. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que a Emilia Clarke disse que nunca voltaria, mas ela já mudou de ideia recentemente. Então, assim, ressuscitar a Daenerys também não é impossível.
né? Como eu falei, a gente está falando de um mundo de fantasia. A Maisie Williams disse que retorna como Arya, o John Bradley disse que retorna como Sam. Então tem vários personagens aí que a gente pode rever de novo. Tem toda essa questão de como ficaria o lance do Jon Snow, né? Porque ele foi banido de Westeros, literalmente. Mas tem alguma coisa que você lembra assim que você queria pontuar? Que você acha que tipo a Gabi de 2019 esqueceu de falar e queria falar agora, sei lá? Eu acho que não deviam consertar nada, deviam deixar como é que tá e seguir com as outras séries paralelas aí. Talvez uma série do Jon Snow, mas por ser uma história, seria uma história nova, seria bom, não para consertar, porque acho desperdício. E é isso, assim, por mais que eu não tenha gostado do final, assim, de como foi construído aí esses episódios finais depois da batalha, eu não consigo desvalorizar a série, não consigo, sabe? Eu tenho um carinho muito, muito grande, consigo relevar, tudo isso. Gostaria de terminar de ler os livros, né? Ou quando sair aí, para reviver esses momentos da forma que deveria ser e talvez encerrar, né, esse ciclo e acompanhar aí tudo que sai, as próximas séries, spin-offs, que é um universo que é muito bem construído, riquíssimo. E, cara, ainda bem que a gente viveu tudo isso. Eu não gosto do final, eu acho muito ruim. Gente, vocês nunca vão conseguir. Falo para amigos, tá? Tem muitos amigos que adoram entrar nesse assunto só para me ver pistola. Vocês nunca vão me ver concordar com o Bran no trono. Pelo menos o ponto de vista da série, não adianta. Vocês podem fazer 1000 teorias, vocês podem trazer os DJs aqui para a gente conversar frente a frente. Não dá. Não, Vou enfiar na cara deles. não foi construído, não faz sentido. Ah, porque o corvo mente. O cacete. Não é um corvo, literalmente. Ele não era um corvo, ele não virou um corvo para mentir. Não faz sentido isso. Então, é ruim o final, é péssimo, mas, como a Gabi falou, não tira o brilho de toda a obra, né? O final é cagado, mas a obra é incrível, esse universo é maravilhoso, os personagens são maravilhosos. Então, talvez eu costumo dizer, Gabi, que o final de Game of Thrones, para mim, agora, é A Longa Noite. É a Batalha de Winterfell. Se você assistir até ali, tá tudo certo. Ótimo. Tá ótimo, não precisa passar raiva, porque quando eles descem para o sul, é só problema. É isso. Então, esse é o final perfeito. Para ali na Longa Noite. Boa. Para a gente se despedir, eu queria que você contasse um pouco para as pessoas o que você anda fazendo, né? Como que as pessoas te acham agora. Tipo, recentemente você voltou para a cultura pop. Parece que tá rolando isso aí, é verdade? É verdade, porque eu consegui criar uma rotina de gravação, de produção de conteúdo, e com tecnologia é muito difícil, porque é muito dinâmica, a tecnologia muda muito. Agora com inteligência artificial mudando tudo. E aí eu tava com saudade de falar de cultura pop, então eu tô fazendo vídeos curtos agora no Instagram, no Reels, né? No short do YouTube e no TikTok sobre curiosidades aí do universo de filmes e séries. Vai ter coisa de Game of Thrones, quer dizer, quando os vídeos saírem já deve estar tendo coisa de Game of Thrones. Vou deixar todos os links aqui das redes da Gabi na descrição, então não deixa de seguir ela, não deixa de acompanhar. Para quem não conhece, Gabi fundou o X Manteiga junto comigo e sempre que pode ela tá aqui também passando para ver como é que tá a casa, mas ela também tá fazendo as coisas dela. E é isso, Gabi, muito obrigado. Volte mais vezes para a gente falar de outras coisas. Tem um projeto vindo aí, mas segredo ainda, não podemos falar. Obrigada, Jim, pelo convite. Foi um prazer estar aqui novamente. Amo Game of Thrones, amo esse público do X Manteiga maravilhoso.